Boa tarde a todos. Queria agradecer desde logo a vossa presença. Permitam-me começar por cumprimentar o Sr. Presidente do Centro de Competências Ferroviárias, José Carlos Barbosa. É um gosto estar aqui consigo. Cumprimentar os meus colegas de Governo, o Sr. Ministro da Ciência e do Ensino Superior, cuja visão partilhamos em absoluta sintonia, e aquilo que nós vamos fazer aqui enquadra-se perfeitamente na visão que o Sr. Ministro Manuel Leitor tem sobre o papel da ciência, da investigação, no desenvolvimento nacional, e por isso eu queria lhe agradecer a ele, que tem muito trabalho para fazer, estar aqui presente, porque isso mostra a importância que ele atribui a esta iniciativa. Mas queria também cumprimentar o Secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves, que está em representação do Ministério da Economia e que foi também um parceiro importante e que reconhece também a importância desta iniciativa. Aliás, participam nela através do IAPMEI, e o Ministério da Economia, quando definiu os clusters promotores do nosso desenvolvimento, tinha o ferroviário já como identificado. Cumprimentar o Secretário de Estado das Infraestruturas, com quem em conjunto construímos toda esta estratégia, o Jorge Delgado. Cumprimentar a Sra. Vereadora Marta Pontes, na representação da Câmara Municipal de Matosinhos. A Sra. Presidente de Câmara não está neste momento no país e é muito bem representada pela Sra. Vereadora Marta Pontes, que tutela, julgo eu, esta área. Cumprimentar as nossas empresas, a IP, o Presidente da IP, a CP, representada aqui pelo Sr. Presidente, a Metro do Porto, representada também pelo Sr. Presidente, julgo que estará alguém também da Metro Lisboa. Exatamente. Cumprimentar as nossas empresas, cumprimentar a Universidade do Porto, parceiro essencial neste projeto, cumprimentar a Plataforma Ferroviária Portuguesa e todos os empresários que aqui tiraram um pouco do seu tempo para estar presentes neste momento muito importante de arranque do Centro de Competências Ferroviário, e terá um papel, desde logo, muito importante do ponto de vista de infraestrutura, porque há muito trabalho para fazer aqui, mas muito mais para lá do que a obra, a importância do mesmo, já falaremos sobre ela. E agora queria tirar uns segundos em que não vamos falar de comboios, nem de ferrovia, e vamos começar por onde se deve sempre começar. Nós temos tantas iniciativas no Governo, nas nossas vidas, que às vezes acabamos por perder a ideia que está subjacente àquilo que nós fazemos, mesmo de forma setorializada. É que país é que nós queremos? Ainda antes de irmos aos comboios e à ferrovia em particular e o papel que ela pode ter. O que é que nós queremos no nosso país? E é a partir daqui que nós temos sempre de começar. E obviamente que todos nós queremos ter um país onde se possa viver melhor, onde o nosso povo, onde os nossos empresários possam viver melhor, onde as nossas empresas tenham oportunidades, onde os nossos trabalhadores possam viver melhor, receber melhor. Para nós conseguirmos isso, todos nós sabemos que precisamos de uma economia mais diversificada, com setores capazes de produzir maior valor acrescentado. E agora o desafio é perceber como é que nós chegamos lá. Nós vamos ouvindo o debate político português muito hábil em identificar aquilo que são, obviamente, problemas nossos. Há 20 anos que nós crescemos pouco. O problema do debate político nacional é parar por aí e depois dar uma solução rápida e fácil para resolver o problema de desenvolvimento e, normalmente, para que os partidos possam distinguir entre si. Recentemente ainda assistimos a um dos candidatos líderes de um grande partido português identificar a estagnação nos últimos 20 anos, ou o baixo crescimento nos últimos 20 anos. Mas aquilo que nós precisamos não é só identificar aquilo que nós conhecemos, mas é perceber o que é que aconteceu. E se nós não formos capazes de fazer o diagnóstico, nós nunca vamos ser capazes também de conseguir mudar as coisas e conseguir que o país se desenvolva. E, portanto, ignorarmos que nós, há cerca de 20 anos, nós tivemos dois desenvolvimentos com impacto claro e mais duro no nosso país do que em muitos outros. Desde logo, o Acordo de Comércio Livre com a Ásia. E o impacto que isso significou na grande parte do nosso tecido produtivo, nomeadamente no norte do país, que de um momento para o outro passaram a ter um concorrente fortíssimo com baixos custos e nós não tínhamos indústria para substituir. Isto é, quando nós liberalizamos, a Europa, não é Portugal,
a relação comercial com a Ásia e com a China em particular, os setores que perderam foram os setores que se localizavam em Portugal. Já agora, Portugal, Espanha, Grécia. Os setores que ganharam foram os setores que viram nessa abertura um grande mercado, que passou a ser seu cliente direto, os países do centro e do norte da Europa. Ninguém está aqui a dizer que a abertura é errada. Nós precisamos é de constatar que houve um desenvolvimento, teve um impacto direto na economia nacional e que foi um problema para nós e uma oportunidade para outros países no centro e norte da Europa. E também a adesão ao euro, que é uma oportunidade para Portugal, teve consequências. E nós não podemos fazer de conta que não teve. A paridade fixada entre a nossa moeda e o euro era desfavorável à nossa economia. Retirou competitividade às nossas exportações e tornou mais baratas as importações. Estes dois desenvolvimentos tiveram um impacto direto, claro, forte, firme na nossa economia. E nós ainda hoje estamos a pagá-lo. Ignorar é não perceber nada do que é que aconteceu. E quando se ignora, não só não se percebe o que aconteceu, mas também não se conseguem encontrar as respostas para se mudar a situação em que nós vivemos. Mas deixem-me dizer mais. 2021. Em 2021, nós ainda temos 45% da população portuguesa sem ensino secundário completo. 45%. A média europeia é 20%. Os países que aderiram à União Europeia depois de 2004, normalmente usados como exemplo para nos envergonhar, têm uma percentagem de população com ensino secundário completo inferior a 10%. Muito inferior à média da União Europeia. Não é possível nós termos uma economia qualificada, diversificada, sem uma população formada e qualificada. Poderemos dizer, bom, mas a responsabilidade é nossa que não fizemos esse grande esforço. Não, não. Nós fizemos um grande esforço de qualificação do país e dos portugueses. Sem precedentes na União Europeia. Acontece, coisa que também nós fazemos questão muitas vezes de esquecer, que a democracia herdou um país com um atraso brutal em termos de qualificações. E que a corrida que se fez nas últimas décadas foi uma corrida sem precedentes no panorama europeu, mas insuficiente ainda para apanhar aquilo, para atingir os níveis que nós temos no resto da Europa. Se nós não formos capazes de perceber aquilo que nos distingue de outros países europeus, aquilo que explica parte do nosso atraso, nós nunca vamos conseguir dar a volta. E agora nós temos que perceber então como é que nós conseguimos sair neste quadro difícil em que vivemos. Deixem-me já lembrar que a União Europeia, sendo uma oportunidade, tem regras tremendamente complicadas para quem quer diversificar a sua economia. As regras em matéria de auxílio de Estado tornam muito difícil que um país possa mudar a sua estrutura produtiva. É quase como se nós tivéssemos regras que são boas para quem já subiu o escadote e que são muito más para quem ainda não subiu o escadote. Se nós usarmos como analogia a escada como política pública de ajuda ao desenvolvimento. Quantas vezes nós e muitos empresários criticam o Estado como um problema para o desenvolvimento? E como nós vemos muitos projetos políticos recentes em Portugal que apresentam quase como panaceia para o desenvolvimento económico nacional desamarrarmos a economia do Estado. E eu desafio-vos a vocês olharem para a Coreia do Sul, para Taiwan, para o Japão e que tipo de economias é que eles eram à saída da Segunda Guerra Mundial. Economias agrárias, rurais, e que em 30 anos passaram a ser das economias mais industrializadas do mundo. E não foi sem o Estado, foi mesmo com os respectivos Estados. E ou nós somos capazes de perceber o que é que aconteceu em quem teve sucesso e de aprender, ou então nós nunca mais vamos conseguir sair da cepa torta. Dito isto, temos outra grande necessidade no país, no mundo, que é conseguirmos fazer a transição ambiental e a transição climática. Os desafios que nós temos são muito fortes, muito firmes, e estão aí. Têm consequências nas nossas vidas. Têm consequências do ponto de vista da qualidade de vida, da saúde, têm consequências do ponto de vista económico, e nós estamos a vivê-las da forma mais dura. E aquilo que nós temos que fazer é ser capazes de olhar para esse problema, o problema ambiental que o mundo vive, olhar para ele como uma oportunidade e usá-lo como um instrumento para desenvolvermos o nosso país. E aqui entra a ferrovia e o Centro de Competências Ferroviário. Os transportes são um dos maiores contribuintes para a emissão de gases com efeito de estufa. Todos nós já sabemos disso. E o que nós também sabemos é que se há meio de transporte no mundo que tem esse problema resolvido
há muito tempo, aliás, é a ferrovia. Não há nenhum meio de transporte que se aproxime, ferrovia pesada e ligeira. Não há nenhum meio de transporte que se possa equiparar em termos de respeito e de conciliação com o ambiente como a ferrovia. Infelizmente, o nosso país, tão rápido a apontar críticas uns aos outros, não fez ainda a sua reflexão crítica sobre o que fez com a ferrovia nas últimas décadas. E aquilo que nós fizemos nas últimas décadas, todos os partidos, não estou a apontar aqui o dedo a ninguém, todos, inclusivamente o meu, foi nós termos abandonado a ferrovia. Nós termos deixado de investir na CP, nós termos deixado de investir na infraestrutura ferroviária, nós termos inclusivamente passado a fechar linhas de comboio, porque este país achou que o futuro era a autoestrada, que o futuro era a estrada, que o futuro era automóvel e que o comboio era passado. E nós hoje estamos a pagar da forma mais dura nós termos feito essa aposta. Também é verdade que no passado mais recente fizemos a aposta certa, criticada, nas energias renováveis e hoje, apesar dos problemas graves que nós temos, nós estamos a começar finalmente a beneficiar desse investimento. Nós não tivemos, foi a clarividência para perceber que se Portugal tem condições únicas no panorama europeu para produzir energia renovável, vamos já agora também dar força a um meio de transporte que a usa como mais nenhum e de forma mais eficiente como mais nenhum. Aliás, nós podemos investir em muitas novas tecnologias. A catenária, se alguma coisa nos permite, é injetar a energia elétrica no comboio. Nós não precisamos de mais nada no meio, porque nós temos esse problema resolvido. A rodovia não tem, os aviões não têm, os navios não têm, mas nós no metro e nos comboios nós já temos esse problema resolvido há muitas décadas. O que torna ainda mais grave nós tentarmos perceber como é que foi possível este país ter desinvestido tanto na ferrovia. Não é só do ponto de vista ambiental, é do ponto de vista económico. Um país que não tem uma gota de petróleo e que, aliás, nunca esteve interessado em saber se tem, deu-se ao luxo, e portanto tem como um dos principais produtos importados, deu-se ao luxo de não investir, mais uma vez, num setor que não era movido a combustíveis fósseis. O que não deixa também de ser extraordinário. Como é que nós somos capazes de cometer erros quando as coisas estão à frente dos nossos olhos? Um país altamente dependente de importações, não produz petróleo, não o extrai, mas mesmo assim investiu no automóvel durante décadas. E não investiu num meio de transporte que permitiria substituir uma parte considerável das importações. Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista macroeconómico, mas também do ponto de vista do custo utilizador. Porque, obviamente, uma economia que tem uma parte considerável da sua população a viajar por transporte público e coletivo é uma economia que está a gastar menos nos transportes. Uma economia e uma comunidade que utiliza como principal meio de transporte o automóvel e que em cada um, vemos na área metropolitana do Porto e Lisboa, vai normalmente uma pessoa, é obviamente um país que está a consumir muitos mais recursos com as deslocações. E, portanto, do ponto de vista do custo individual, do custo da nação, do ponto de vista do custo ambiental, torna-se de facto muito difícil compreender como é que este país não acordou para a ferrovia há mais tempo. E quando nós tomamos decisões políticas, o que nós temos que fazer é, ok, o que é o melhor para o país, o que é preciso? Nós precisamos de comboios, nós precisamos de ferrovia, vamos investir nela. Isto nós conseguimos fazer em muitas áreas. Depois falta dar o passo seguinte, que é o chamado já agora. Já agora que vamos investir milhões de euros a comprar comboios, a investir na ferrovia, já agora que seja Portugal a beneficiar desse investimento. E esta é outra característica do nosso país, com séculos, aliás. A capacidade extraordinária que nós temos de importar. Somos ótimos a importar. Ótimos, sempre fomos. Mas se nós quisermos sair da cepa torta, aquilo que nós temos que fazer é produzir e vender. Produzir, vender cá dentro e amanhã, se não no mesmo dia, vender lá fora. E se nós vamos fazer um investimento brutal, como estamos a fazer na ferrovia, na infraestrutura, se nós vamos fazer um investimento brutal, como estamos a fazer nos metros de Porto e Lisboa e na CP para a compra de material circulante, que isso tenha consequências na nossa economia.
A ideia de que Portugal terá futuro só a viver praticamente do turismo e pouco mais, com alguns setores que se destacam há algumas décadas, fortemente ameaçados, com margens de lucro esmagadíssimas, quem acha que esse é o futuro, estamos conversados. Pois cá nós achamos que o futuro é mesmo diversificar a nossa economia e conseguir entrar em setores de maior valor acrescentado. O país já é hoje um produtor importante do setor automóvel. E é bom que continue a ser. E é bom que nós continuemos a acompanhar a evolução e desenvolvimento do setor automóvel, na área do elétrico, do automóvel autónomo. Mas nós todos sabemos hoje já que as margens no setor automóvel estão esmagadíssimas. E que a luta de quem trabalha no setor ou para o setor automóvel é uma luta duríssima, diária, de sobrevivência quase. Mas nós também sabemos outra coisa, é que o setor ferroviário está em crescimento em todo o mundo, desde logo na Europa. E que todos os países da União Europeia, todos estão a investir de forma massiva na ferrovia, em infraestrutura e em material circulante. Também sabemos que é um setor com maior valor acrescentado que o setor automóvel, com margens de lucro superiores ao setor automóvel. E por isso nós todos temos a obrigação de conseguir entrar neste setor. Podemos pedir aos empresários que entrem sozinhos? Para poder pedir, podemos todos. E podemos achar que basta chegar lá e reduzir o IRC, que vamos passar aí a fornecer as empresas do setor ferroviário, que é uma coisa doida, mas não é verdade. Porque não é assim que funciona a economia. Nunca foi e não será assim que vai funcionar. Aquilo que nós precisamos é de trabalhar em conjunto, para que a iniciativa privada se sinta confortável e segura a tentar entrar num setor onde alguns já estão e já estão com sucesso e outros não estão, mas podem vir a estar. E o que exige é que o Estado, o setor privado e a academia consigam trabalhar em conjunto. E no dia que o Estado, o setor privado e a academia conseguirem trabalhar em conjunto, nós vamos conseguir entrar num novo setor, num setor de crescimento, que nos permita a todos, vamos simplificar, que nos permita a todos ganhar mais dinheiro. Trabalhar, produzir valor, conseguir que as nossas empresas sejam mais rentáveis e que os nossos trabalhadores também possam receber melhor. E isso só se fará quando nós formos capazes de migrar para outros setores. E nós só seremos capazes de conseguirmos trabalhar em conjunto. Centro de Competências Ferroviário. O Centro de Competências Ferroviário é mais uma peça numa estratégia nacional que nós estamos a tentar implementar para ajudar não só a dar resposta a uma necessidade concreta do povo português e da economia nacional e da mobilidade no nosso país, mas já agora que essa aposta tenha consequências no desenvolvimento da nossa indústria. No Centro de Competência Ferroviária nós temos os principais clientes ferroviários do país. A IP, a CP, a Metro Lisboa, a Metro do Porto. Os operadores, as empresas e operadores públicos. Estas empresas são fundamentais, obviamente, estarem aqui. Serão consumidores, desde logo, daquilo que a indústria produzir, serão consumidores das inovações que a indústria conseguir desenvolver. Mas este trabalho não era possível sem termos a academia, sem termos a universidade. Neste caso em concreto, a Universidade de Porto, uma grande universidade. A Faculdade de Engenharia da Universidade, uma grande faculdade de engenharia, que tem de estar aqui e que está de corpo e alma neste projeto. Mas nada disto faria sentido, os operadores e as empresas públicas, a Universidade do Porto, se nós não tivéssemos a plataforma ferroviária. Se nós não tivéssemos dezenas de empresas que estão disponíveis para trabalhar, tentar entrar, continuar e intensificar a sua participação num setor de crescimento no mundo. E é isso que nós estamos a tentar todos fazer em conjunto. E é por isso que nós, no Centro de Competências Ferroviário, que vai funcionar neste espaço, que ainda vai ter que ser alvo de obras, que tem capital já relevante para começar a trabalhar e condições para se candidatar a mais, aquilo que nós queremos fazer é formação de quadros para poder trabalhar no setor nas mais diversas áreas. Fazer inovação, conseguir que as nossas empresas entrem num processo de investigação, inovação e desenvolvimento de respostas que são importantes para um setor, repito, em crescimento no mundo inteiro. Terceiro, criar condições para que algumas empresas possam incubar e crescer aqui, sempre na ótica de trabalhar com as outras que também já existem. Que, aliás, é assim
que as economias se desenvolvem. Nós, às vezes, temos receio que nos apareça um mau lado, mas a verdade é que quando aparece um mau lado, desafia-nos e até pode amanhã ser um parceiro de trabalho e de produção e desenvolvimento. É isto que nós queremos que o Centro de Competências Ferroviário, neste espaço. Neste espaço, porquê? O que nós hoje percebemos é que estão, nesta região e no Norte, um conjunto de empresas que já trabalham desde logo no setor. Porque apesar de muitos acharem que nós não trabalhamos no setor, nós já temos muitas empresas a trabalhar no setor. Temos muitas outras empresas que, trabalhando noutros setores, trabalham em setores que facilmente permitirão a essas empresas passar rapidamente para a ferrovia. Várias. Eu não quero destacar nenhuma empresa para não parecer que haja algum favorecimento. Várias empresas que rapidamente conseguem migrar, rapidamente, com apoio, com trabalho, com cooperação, migrar para outro setor. Com o Porto de Leixões, com o Aeroporto Sá Carneiro, com a Universidade do Porto. E num espaço onde já se fazem, eu sei bem o que estou a dizer, onde já se fazem comboios. Dir-me-ão que não se fazem, que fazemos a manutenção da Metro do Porto e que fazemos a manutenção e conservação, recuperação de material circulante. Nós fazemos comboios. Aquilo que a CP faz naquela oficina é fazer comboios. Quando nós... E estes temas servem sempre para nós refletirmos o país que somos e o país que queremos ser. E quando nós nomeamos uma equipa de qualidade, de gente que percebia de ferrovia, para gerir uma empresa pública, que é a empresa ainda oficialmente, para gerir uma empresa pública, gente de qualidade, de categoria, que sabe do negócio, aquilo que nos fizeram rapidamente foi apresentar um plano de recuperação de material circulante que estava encostado no país. Ouvimos todos bem. Portugal, que não é a Suíça, nem é a Noruega, tinha dezenas de composições encostadas pelo país, seja de automotoras, locomotivas, carruagens, espalhadas pelo país, abandonadas, algumas há 10 anos. Um país como o nosso, que não é nem a Suíça, nem é a Noruega, não é outro país qualquer, que não é a Áustria, é Portugal, com as dificuldades que tem. Teve esta capacidade extraordinária de encostar material circulante. Mas mais ainda extraordinário do que isto foi quando nós dissemos que íamos recuperar, ter visto vários a criticar o facto de nós estarmos a recuperar ferro velho. Nós às vezes, eu às vezes fico surpreendido com o nosso país, porque nós sabemos, ainda mais aqui no Norte, a capacidade que estas gentes têm para desenvolver Portugal. Para acreditar que é possível, vão à luta, fazem e a coisa nasce. Mas nós também temos uma parte da nossa comunidade que acha que nós não somos capazes de fazer nada. E quando nós nos atrevemos a fazer, tem uma grande capacidade para criticar. Nós já temos estas carruagens, as carruagens Schindler, a circular na linha do Douro. Lindíssimas, com janelões enormes para se poder ver o Rio Douro. Uma das zonas mais bonitas do mundo, que nós ainda exploramos insuficientemente. A CP, que não é propriamente uma empresa turística, é uma empresa que está a fazer turismo. As carruagens Schindler, que se usam ainda hoje na Suíça e em França, eram demasiado velhas para poderem ser utilizadas em Portugal. Este é o nosso país. Nós compramos 50 carruagens Arco à Renfe. Caiu o Carme a Trindade, por 1,5 milhão de euros. Caiu o Carme a Trindade. Compramos material que os espanhóis já não queriam. Material que está a ser recuperado, já tem algumas carruagens recuperadas, que atingem os 200 km/h, que nós vamos poder usar na linha do Norte, material cuja 95, 96% do material da produção incorporada é nacional. Quando esta gente ali naquela oficina está a recuperar material com empresas portuguesas, com a indústria nacional, a recuperar material que outros não quiseram, que nós fomos capazes de lhe dar uma vida nova e dar uma vida nova com o valor de portugueses, de empresas e de trabalhadores portugueses. Mas pronto, vivemos num país que tem esta capacidade extraordinária de deitar abaixo aquilo que de bom se faz. Mas nós sabíamos, bom, vamos recuperar material, vamos abrir a oficina de Guifões, vamos dar uma nova vida a este material, vamos aproveitar o que nós precisamos de material para ontem. Mas não é suficiente. E é por isso que nós vamos fazer a maior encomenda de sempre de material circulante novo. São 117 comboios. Nunca na história da CP, na história da empresa, se comprou de uma só vez tantos comboios. E nós vamos fazê-lo. E vamos fazê-lo, e não é nenhuma perspectiva despesista. Não, é numa perspectiva de responder a uma necessidade de um país que precisa de comboios,
mas já agora queremos ver se conseguimos que uma parte considerável dos mesmos seja feito cá, em Portugal. E quando nós estamos a construir o caderno de encargos, e é só por isso que o concurso não foi lançado, eu espero que seja em breve, qual é o exercício que nós estamos a fazer? Conseguirmos que o caderno de encargos nos garanta, eu não sei se estão cá construtores, se não estão, estão alguns, que se garanta e que percebam que para vender comboios a Portugal vão ter que fazer uma grande parte dos mesmos cá e com empresas portuguesas. Nós sempre fomos muito bons a importar e a pagar aos outros. Em Espanha tem a Talgo e a CAF. Eu estive no Luxemburgo num Conselho Europeu, tive o prazer de ver os metros, as composições que circulavam no Luxemburgo da CAF. Nós temos o direito, a ambição e a capacidade de produzir cá. A ambição, o direito e a capacidade de produzir cá. Nós temos do melhor que há no mundo. Temos é que dar a capacidade e as condições para que os melhores do mundo consigam fazer cá no seu país e não tenham que se exportar a si próprios para poder fazer lá fora. E é por isso que, quando há uma compra em Portugal, nós temos uma legislação europeia muito desafiante. Muito desafiante. É quase como se estivesse feita para garantir que a divisão de trabalho que hoje existe se mantenha ad eternum. E, portanto, nós façamos turismo, nós façamos alguns sapatos, façamos algum vestuário, façamos mais algumas coisas, mas não se atrevam muito mais, porque para fazer comboios e aviões estão cá os alemães e os franceses. Mas essa não é a perspectiva que nós temos que ter da nossa vida. Mas temos consciência de que as regras são muito difíceis em matéria de auxílio público. E qualquer coisa que nós possamos pôr no caderno de encargos pode ser utilizado por um dos concorrentes para impugnar. Aquilo que nós tivemos a fazer foi, dentro da lei europeia, respeitando a legislação europeia, explorar todas as possibilidades, todas, como fazem alguns países europeus, para que quem queira vender a Portugal saiba que tem que fazer cá. Nós não podemos garantir que isso vai acontecer. Podemos é garantir que as condições estão criadas para que os concorrentes percebam que para poder fornecer a Portugal têm que fazer alguma coisa cá. E sabem uma coisa? É uma grande oportunidade para nós, mas é também para os construtores. E é também uma grande oportunidade para os construtores, porquê? Porque Portugal tem uma capacidade de engenharia, uma qualidade de engenheiros que poucos países têm. Nós temos o melhor da engenharia da Europa. Nós temos grandes empresas que fazem trabalho de grande qualidade nas mais diversas áreas necessárias para fazer um comboio. Aquilo que nós daremos também a esse produtor é a capacidade de poderem não só estabelecer-se para fornecer o Estado português, mas usar Portugal também como uma base futura para fornecer outros países. E, sobretudo, o desafio desta malta da ferrovia é um dia ter o comboio português. Sonharei também com isso. Mas conseguirmos que as nossas empresas ganhem competências na indústria e amanhã, quando a Stadler, a Siemens, a Alstom, a CAF, a Talgo fazerem concursos de fornecimento, nós podermos ter as nossas empresas a chegar lá e a dizer: olha, isto naqueles comboios foi feito por nós e nós fazemos isto com esta qualidade e com este preço. E se nós conseguirmos isso, nós amanhã vamos ter empresas portuguesas que não fazem um comboio, mas que vão ser fornecedores de construtores de comboios, que se conseguem posicionar e colocar na cadeia de produção do comboio. E é isso que nós queremos com estas iniciativas todas. Conseguirmos que Portugal não só receba comboios, invista-se na ferrovia, que haja mais portugueses a andar de comboio, mas que em Portugal a nossa indústria, os nossos empresários comecem a trabalhar nesta área, a trabalhar a sério, vender, ganhar dinheiro, criar emprego, pagar melhor. E, meus caros, é mesmo esta a única maneira de nós desenvolvermos um país. É difícil, mas é a única maneira. Tudo o resto serve e é bom para o discurso político. É fácil, dá para fazer um número, os socialistas não conseguiram, 20 anos de estagnação, eu quando cá chegar vou resolver o IRC para toda a gente e depois fico sentado no sofá à espera de ver a economia a progredir e a desenvolver-se. Pois não vai acontecer. E não vai acontecer porque não acontece assim. E por isso, minhas senhoras e meus senhores, esta é uma iniciativa da máxima importância nacional que se enquadra numa estratégia que nós não conseguimos passar em 2 minutos,
mas que tive a oportunidade aqui de, em alguns mais, vos poder transmitir, porque os senhores empresários que tiraram algum do seu tempo valiosíssimo para aqui estar, eu agradeço-vos mais uma vez, porque isto só vai ter sucesso convosco, não é com mais ninguém. Conseguirmos que acreditem que entrar num setor novo não é fácil, mas nós, do ponto de vista elétrico, do ponto de vista metalomecânico, do ponto de vista das mais variadas necessidades que nós temos para um comboio, que são muitas, nós fazemos já tudo. Imagino que as partes mais complicadas, mas quem sou eu, não sou especialista, é os rodados, material mais de aço pesado, tudo o resto nós conseguimos fazer. E se um dia conseguirmos fazer isso também, melhor. Mas tudo o resto de um comboio, não há nada que em Portugal não se consiga fazer e, portanto, nós vamos ter que agarrar esta grande oportunidade. E o Centro de Competências Ferroviário é só uma peça das mais importantes, é o catalisador desta grande estratégia que vai buscar operadores, que vai buscar empresas privadas, que vai buscar a academia, para nós em conjunto desenvolvermos este setor e aí fazermos o resto, voltarmos outra vez ao início, conseguirmos dar resposta ao grande desafio ambiental do mundo e, por essa via já agora, desenvolvermos Portugal, termos um país onde se vive melhor, onde as empresas ganham mais e onde os portugueses também ganham melhor. Minhas senhoras e meus senhores, hoje é o primeiro dia do Centro de Competências Ferroviário, já ninguém, por mais que queira, vai conseguir parar este comboio. Muito obrigado a todas e a todos.